Meu filho esqueceu de desligar o telefone depois da nossa conversa. Eu o ouvi rindo com a esposa. Ele é cego demais para notar e burro demais para entender. Essas palavras me atingiram como um tapa na cara. Eu desliguei o telefone em silêncio e fui ao banco. Um mês depois, entreguei a ele o processo e disse: "Nos vemos no tribunal." Ele ficou apavorado porque sabia que era o fim dele, mas não imaginava que meu plano estava apenas começando. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Obrigado pela ajuda, pai. Eu te pago no mês que vem, prometo. A voz de Patrício carregava aquela tensão familiar que eu já conhecia há anos. Outra emergência. Outra conta que ele não conseguia pagar com o salário de barman. Não se preocupe, filho. Família ajuda, família. Eu falava sério, assim como nas dezenas de vezes anteriores. O telefone estava quente contra minha orelha, enquanto eu me recostava na cadeira da cozinha, observando o sol do final da tarde filtrar pelas cortinas. Tudo bem. Preciso ir. Te amo, pai. Te amo também, Patrício. Esperei pelo clique familiar, mas ele não veio. Em vez disso, ouvi o som suave do telefone sendo colocado de lado, seguido de passos se afastando. Patrício havia esquecido de desligar. Eu estava prestes a encerrar a chamada quando ouvi a voz de Mariana, aguda e curiosa. Ele notou os saques no cartão dessa vez. Minha mão congelou no telefone. Saques no cartão. O riso de Patrício ecoou pelo alto-falante frio e zombeteiro. Ele é cego demais para notar isso e burro demais para entender mesmo se notasse. As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu aperto no telefone se intensificou até meus nós dos dedos ficarem brancos. Quanto você pegou essa semana? A voz de Mariana novamente casual, como se estivesse discutindo o tempo. 3.000 reais. Dinheiro fácil. O PIN do velho era patético de adivinhar. Quem usa a data do casamento? A voz de Patrício se distanciou enquanto ele se movia pelo apartamento deles. Ele tem sido um otário todos esses anos. Senti algo frio se instalar no meu peito. A data do meu casamento. A data em que me casei com a mãe de Patrício, Sara. A data que eu compartilhei com ele quando ele tinha 12 anos, contando como foi o dia mais feliz da minha vida. Em silêncio, com cuidado, desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o app do banco. Lá estava, claro como o dia. Saque em caixa eletrônico, 3.000 reais. 3 dias atrás, outro de 2.500 reais. Na semana passada, 4.000 reais. O padrão se estendia por meses, talvez mais. Como eu fui tão cego, rolei por transação após transação, cada uma torção de faca. O dinheiro que eu trabalhei 40 anos para economizar. O pé de meia que construí pulando férias, comprando produtos genéricos, dirigindo o mesmo carro por 15 anos. Tudo para garantir que Patrício tivesse o que precisava. Mensalidade da faculdade depois que Sara morreu. Ajuda com o casamento dele. Entrada para o apartamento deles. Lembrei-me de sentar na minha casa vazia depois do funeral de Sara, olhando para a carta de aceitação de Patrício na Universidade de São Paulo. A mensalidade era 28.000 reais por ano. Eu liquidei metade da minha aposentadoria sem hesitar. Pelo futuro de Patrício, eu me disse, Sara iria querer isso. Agora eu sentava na mesma cozinha, olhando para a tela do telefone, vendo o trabalho da minha vida desaparecer, 3.000 reais de cada vez. Meu peito queimava com algo que eu não sentia há anos. Não o luto que me consumiu após a morte de Sara, não a solidão da viuvez. Isso era raiva pura, cristalina. Coloquei o telefone de lado e caminhei até a janela. Do outro lado da rua, meu vizinho cortava a grama, os sons normais da noite suburbana, continuando como se meu mundo não tivesse se estilhaçado. Patrício achava que eu era cego demais para notar, burro demais para entender. Olhei para meu reflexo no vidro da janela. 65 anos, cabelo grisalho, vestindo o mesmo cardigã confortável que eu tinha há uma década. Talvez eu parecesse um alvo fácil. Talvez eu tivesse sido mas não mais. Peguei o telefone novamente, rolando pelos contatos, até encontrar o que procurava. Amanhã,
Eu precisaria de respostas. Precisaria saber exatamente como meu filho obteve meu PIN, há quanto tempo isso estava acontecendo e, mais importante, como garantir que nunca acontecesse de novo. O plano já se formava na minha mente enquanto eu sentava ali na escuridão crescente. Patrício achava que era tão esperto, muito mais inteligente que seu velho pai. Ele estava prestes a aprender o quão errado estava. O café da manhã tinha um gosto amargo, mas aguçava meu foco. Passei a noite planejando e agora precisava de informações. Mudar meu PIN imediatamente alertaria Patrício de que eu sabia dos roubos, e eu não estava pronto para esse confronto ainda. Primeiro, precisava entender exatamente como ele descobriu meu código. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas que me ajudassem a me misturar no meu destino. O Bar da Sorte ficava no centro de São Paulo, um estabelecimento mal iluminado onde o melhor amigo de Patrício, Breno, trabalhava atrás do balcão. Se alguém soubesse os detalhes do esquema de Patrício, seria ele. A viagem levou 20 minutos pelas ruas familiares. Eu vivi nessa cidade toda a minha vida adulta, criei Patrício aqui, enterrei Sara no cemitério da Vila Formosa, a apenas 10 quilômetros de onde eu estacionava agora. A ironia não me escapava de que eu estava prestes a usar esses mesmos lugares familiares para investigar meu próprio filho. A placa de neon do bar piscava como um batimento cardíaco defeituoso. Dentro, o ar era denso, com cheiro de fritura e cerveja velha. Era quase meio-dia, mas um punhado de clientes regulares já ocupava os bancos no longo balcão de madeira. Escolhi um lugar no canto mais distante, longe dos outros. Breno olhou para cima de lavar copos, seu rosto se iluminando com reconhecimento. Sênior Branco, faz tempo que não o vejo aqui. Como vai? Indo levando, Breno. Só pensei em parar para uma bebida rápida. Sentei no banco, me acomodando. Uísque puro. Ele serviu com eficiência praticada, o líquido âmbar captando a luz do espelho atrás do bar. Patrício mencionou que o senhor tem ajudado muito eles ultimamente. Isso é realmente generoso. Família é importante. Tomei um gole, deixando a queimação se assentar na garganta. Falando nisso, como Patrício está lidando com as finanças dele esses dias? Ele parece menos estressado com dinheiro ultimamente. A expressão de Breno mudou ligeiramente, um toque de algo que poderia ser desconforto. Sim, ele tem estado mais relaxado com isso. Diz que descobriu um sistema. Um sistema? Mantive a voz casual, levemente curiosa. Parece com Patrício. Sempre foi esperto com números. Bem, o senhor sabe como é com coisas de banco. Breno limpou o balcão com vigor desnecessário. As pessoas encontram maneiras de fazer as coisas funcionarem. Inclinei-me ligeiramente para a frente, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Entre nós, tenho tido problemas com meu próprio banco ultimamente. Vivo esquecendo meu PIN. Como vocês, jovens, lembram todos esses números? Breno relaxou, aparentemente aliviado de passar para um terreno mais seguro. Ah, cara, isso é o pior. Eu uso minha data de nascimento, mas Patrício sempre disse que era óbvio demais. Ele usa datas que significam algo para ele, sabe? Tipo, ele me contou que descobriu o PIN do pai dele tentando datas importantes da família. Meu coração batia forte contra as costelas, mas mantive a expressão neutra. Pensamento esperto. Que tipo de datas? Bem, ele disse que tentou o aniversário do senhor primeiro, depois o da mãe dele. Depois... Breno pausou, percebendo que poderia estar compartilhando demais. Eu provavelmente não deveria falar sobre isso. Ah, não se preocupe, estou impressionado que ele lembrou todas essas datas. Ergui o copo em um brinde falso. Aos buenos recuerdos. A memória me atingiu como um golpe físico. Patrício, aos 12 anos, sentado na varanda dos fundos depois do funeral de Sara. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Me conte sobre o dia em que você se casou com a mamãe. Ele sussurrou. Me conte sobre quando vocês eram felizes. Eu sentei ao lado dele, minha própria dor crua e avassaladora, e contei tudo. Como Sara estava linda andando pelo corredor. Como minhas mãos tremiam ao colocar a aliança no dedo dela. Como dançamos ao som de Por Fim como marido e mulher.
15 de março de 1982. A data que eu usei como PIN 15 anos depois, quando o banco exigiu um código de 4 dígitos. Sim, Breno continuou, alheio à tempestade dentro de mim. Ele disse que era o aniversário de casamento de vocês. Bem romântico que o senhor ainda use isso como PIN, depois de todos esses anos. Terminei meu uísque em um gole queimante. Bem, você sabe o que dizem sobre hábitos antigos. Coloquei uma nota de 20 no balcão. Fique com o troco, Breno, e talvez... Vamos manter essa conversa entre nós. Patrício pode ficar envergonhado que andou falando sobre finanças da família. Claro, senhor. Branco. Sem problema. Saí do bar com pernas instáveis. O ar da primavera me acertou como um tapa. No carro, sentei, apertando o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos novamente. A data do casamento. Minha memória mais preciosa se tornou a chave para a traição do meu filho. Liguei o motor e entrei no trânsito, rumando para o apartamento de Patrício. Era hora de uma conversa, mas não do tipo que ele esperava. Enquanto dirigia pelas ruas familiares, me peguei ensaiando as palavras que diria ao bater na porta dele. Patrício achava que era tão esperto, usando meu amor pela mãe dele contra mim. Ele estava prestes a descobrir que algumas memórias valiam a pena lutar por elas. O volante mordia minhas palmas enquanto eu parava na casa de Patrício. As palavras de Breno ecoavam na minha cabeça. Ele disse que era o aniversário de casamento de vocês. A modesta casa geminada estava à minha frente, com o gramado crescido em contraste com meu quintal meticulosamente mantido. Eu ajudei com a entrada desse lugar 3 anos atrás. Bati com firmeza. 3 batidas medidas. Patrício abriu a porta em calças de moletom e uma camiseta manchada. Cabelo desgrenhado, como se tivesse acordado às 2 da tarde. Seu rosto mudou de confusão para uma alegria forçada. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu sei de tudo. As palavras saíram firmes, controladas. Devolva meu dinheiro. Sua boca se abriu, depois fechou. Que dinheiro? Pai, não sei do que você está falando. Tirei os extratos bancários dobrados do bolso da jaqueta, o papel rangendo como acusações. Esses saques. Meu PIN, minha data de casamento. A cor sumiu do rosto dele. Ele recuou, deixando a porta aberta entre nós como um escudo. Isso é impossível. Eu nunca... 15 de março de 1982. Li os números em voz alta como uma acusação. A data em que me casei com sua mãe. A data que você tem usado para me roubar. Quem te contou isso? Sua voz falhou, a pretensão desmoronando. Isso importa. Entrei sem convite, examinando a sala de estar. Móveis novos, uma televisão enorme montada na parede. Tudo comprado com meu dinheiro, minhas memórias. O queixo de Patrício se apertou. Tá bom, sim, peguei algum dinheiro. Mas não é roubo quando é família. Algum dinheiro? Desdobrei os extratos completamente. 37 mil reais em 8 meses. Mariana apareceu da cozinha, sua voz afiada como uma lâmina. Patrício, o que está acontecendo? Seu sogro sabe sobre nosso arranjo de PIN. Arranjo? A palavra tinha um gosto amargo. É assim que chamamos roubo agora? Mariana cruzou os braços, sua postura desafiadora. Você tem mais dinheiro do que sabe o que fazer sentado sozinho naquela casa grande. Pelo menos Patrício usou bem. Usou bem? Olhei ao redor da sala novamente. Como aquela televisão. Aquelas poltronas de couro. Os ombros de Patrício se endireitaram. Defiance substituindo a vergonha. Você deveria ser grato que fui eu e não um estranho. Pelo menos o dinheiro ficou na família. Grato? Repeti a palavra como se estivesse provando algo podre. Olha, pai, você está se alterando por nada. Não é como se você precisasse do dinheiro. O que você vai fazer com ele mesmo? Comprar outro cardigã? Mariana riu. Um som áspero que cortou a tensão. Ele provavelmente nem lembra de ter nos dado o PIN em primeiro lugar. Eu não tinha dado nada a eles. O PIN era privado, sagrado. Representava o único dia na minha vida em que tudo foi perfeito. Quando Sara caminhou para mim em renda branca e prometeu para sempre: quero cada centavo de volta.
Minha voz permaneceu nivelada, controlada. Até a semana que vem. Patrício zombou. Ou o quê? Vai chamar a polícia para o próprio filho? O desafio pairou no ar entre nós. Dobrei os extratos bancários com cuidado, deliberadamente, guardando-os de volta no bolso. Veremos. Virei-me para a porta, cada passo medido e intencional. Atrás de mim, ouvi Mariana sussurrar algo afiado para Patrício. Ouvi sua resposta murmurada. A porta fechou com um clique definitivo. No carro, sentei por um momento, mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. O motor ronronou enquanto eu saía do meio-fio, pensamentos girando como nuvens de tempestade. Patrício achava que isso estava acabado. Achava que eu voltaria para casa, derrotado e envergonhado, como um velho tolo que aprendeu seu lugar. Ele estava prestes a aprender o quão errado estava. A porta se fechou atrás de mim, a casa quieta, amplificando o eco da defiância de Patrício. Pendurei meu casaco no gancho familiar, o corredor vazio se estendendo à minha frente como um lembrete de todos os jantares solitários, todos os feriados passados sozinho desde que Sara morreu. Caminhei para a cozinha e coloquei a chaleira no fogão. Os papéis dos saques estavam espalhados pelo balcão. Cada transação uma pequena traição. Talvez eu devesse simplesmente deixar para lá. 37 mil reais era muito dinheiro, mas eu tinha o suficiente para viver confortavelmente. Talvez Patrício estivesse certo. O que eu ia fazer com isso mesmo? O apito da chaleira perfurou o silêncio. Despejei a água quente sobre um saquinho de chá, observando a cor âmbar se espalhar pelo líquido claro, como o arrependimento se difundindo. Mas enquanto mexia, uma memória diferente surgiu. O segundo ano de Patrício na Universidade de São Paulo. Ele me ligou, em pânico, dizendo que precisava de 5 mil reais imediatamente para livros e taxas de laboratório. Eu fui ao banco no mesmo dia, saquei o dinheiro do meu fundo de férias. Sara e eu tínhamos planejado uma viagem para o Nordeste antes dela adoecer. Nunca fomos. Coloquei a colher para baixo com mais força do que o necessário. 3 anos depois, o carro de Patrício quebrou. Outra emergência, outro saque da minha aposentadoria minguante. Depois o casamento dele, a entrada do apartamento, a dívida do cartão de crédito do negócio fracassado que ele começou e abandonou em 6 meses. Caminhei para a sala de estar, onde as fotos da família alinhavam a lareira. Sara sorria para mim da foto da nossa lua de mel, seu rosto radiante de alegria. Ao lado, a foto da formatura de Patrício na faculdade, aquela em que ele jogou o capelo no ar enquanto eu estava orgulhoso ao fundo. Eu sacrifiquei tudo por aquele momento. Meus sonhos, meus planos de aposentadoria, minha chance de viajar enquanto ainda era jovem o suficiente para aproveitar. Tudo para que Patrício tivesse oportunidades que eu nunca tive. Você deveria ser grato que fui eu e não um estranho. As palavras dele ecoavam na minha mente enquanto traçava o rosto de Sara na fotografia. Ela foi quem insistiu em começar um fundo para a faculdade quando Patrício nasceu. Ele merece todas as oportunidades, ela disse, contando notas de real do salário de professora. Mesmo então, ela pensava no futuro dele. Peguei a foto do casamento, sentindo o peso da moldura de prata. 15 de março de 1982. O dia mais feliz da minha vida, reduzido a um código de 6 dígitos para a conveniência do meu filho. A raiva me atingiu como uma força física, não a raiva quente e impulsiva que senti antes, mas algo mais frio, mais calculado. Coloquei a foto para baixo com cuidado, deliberadamente. Chamar a polícia passou pela minha mente brevemente. Fraude com cartão de crédito era um crime grave, mas Patrício estava certo em uma coisa. Eu não podia fazer isso com meu próprio filho. No entanto, havia outras maneiras de lidar com roubo, maneiras legais que não envolviam acusações criminais. Subi as escadas para meu quarto, cada degrau sentindo-se intencional. No banheiro, escovei os dentes enquanto olhava para meu reflexo no espelho. 65 anos, cabelo grisalho, vestindo o mesmo cardigã confortável que Patrício zombou. Talvez eu parecesse um alvo fácil, mas aparências enganam.
Apaguei as luzes e me deitei na cama, as lençóis frios contra minha pele. Lá fora, o bairro se acomodava na sua noite quieta. Famílias normais terminando jantares normais, conversas normais sobre problemas normais. Meus problemas estavam longe de serem normais agora. Enquanto deitava ali na escuridão, um plano começou a tomar forma. Não vingança, justiça. Havia uma diferença, e eu pretendia fazer Patrício entender exatamente qual era essa diferença. O relógio digital ao lado da cama brilhava vermelho na escuridão. 23h47. Amanhã era sexta-feira. O fórum estaria aberto. Eu precisaria fazer algumas ligações, pesquisar. 40 anos como engenheiro me ensinaram o valor da preparação e precisão. Fechei os olhos, mas o sono permaneceu elusivo. Minha mente corria com possibilidades, estratégias, os passos cuidadosos que eu precisaria dar. Patrício achava que era esperto, que tinha enganado seu pai tolo e velho. Amanhã, eu começaria a ensinar a ele o quão esperto esse velho podia ser. A luz do sol filtrava pelas persianas enquanto eu me levantava, o plano da noite anterior nítido na minha mente, como um projeto finalmente desenhado na escala certa. Dormi melhor do que esperava, a decisão trazendo uma paz inesperada. Às 7 da manhã, eu estava vestido no meu melhor terno, o azul marinho que usei no funeral de Sara, passado e digno. A viagem até o Banco do Brasil levou 15 minutos pelas ruas matinais quietas. Estacionei deliberadamente perto da entrada, segurando uma pasta grossa com extratos bancários impressos, registros de transações e anotações que compilei durante as horas insones. O saguão do banco zumbia com energia fluorescente, clientes matinais conduzindo seus negócios. Aproximei-me da mesa de atendimento ao cliente, onde uma jovem com cabelo cuidadosamente penteado me cumprimentou com entusiasmo praticado. Bom dia! Como posso ajudá-lo hoje? Preciso reportar uso não autorizado do meu cartão de débito. Coloquei a pasta na mesa dela com peso deliberado. Múltiplos saques ao longo de vários meses. Fraude. Seu sorriso vacilou ligeiramente. Nossa, deixe-me chamar nosso gerente de segurança imediatamente. Em minutos, sentei em frente a Miguel Harrison, um homem de meia idade cuja gravata estava ligeiramente torta apesar da hora cedo. Ele abriu minha pasta, sua expressão ficando mais séria a cada página. Sênior Branco, essas são quantias substanciais. O senhor diz que não autorizou nenhum desses saques em caixa eletrônico? Nenhum único. Inclinei-me para a frente. Alguém tem usado meu PIN há meses. Tenho razões para acreditar que é um membro da família. Sua caneta pairou sobre um bloco amarelo. Um membro da família? Meu filho tem acesso às minhas informações pessoais. Ele conhece datas significativas na minha vida. Apontei para o padrão de saques. Note que as quantias nunca excedem R$5.000, ficando abaixo dos limites de relatório. Harrison assentiu sombriamente. Isso é infelizmente comum em casos de fraude familiar. Precisaremos iniciar uma investigação imediatamente. A memória surgiu sem aviso. Patrício, aos 16 anos, pedindo para pegar meu carro emprestado. Entreguei as chaves junto com minha carteira, confiando nele completamente para abastecer e voltar para casa em segurança. Ele era responsável então, cuidadoso com minha confiança. Qual é o processo? Perguntei. Vamos puxar as filmagens de segurança dos caixas eletrônicos usados, cruzar com os horários nos seus extratos. Se pudermos identificar a pessoa fazendo os saques. Ele pausou delicadamente. O senhor vai pressionar acusações se for confirmado ser seu filho? A pergunta pairou entre nós como um desafio. Quero meu dinheiro de volta. Como isso acontece, depende de quão cooperativo ele escolher ser. Nos 3 dias seguintes, mantive minhas rotinas usuais, enquanto o banco conduzia a investigação. Cortei a grama com precisão mecânica, reorganizei minha oficina, limpei as calhas que não precisavam de limpeza. Mas sob as tarefas comuns, a expectativa zumbia, como eletricidade através de linhas de energia. Na quarta-feira à tarde, Harrison ligou. Sênior Branco, revisamos as filmagens dos caixas. A pessoa fazendo os saques corresponde à descrição que o senhor forneceu do seu filho.
Contatamos ele diretamente para discutir o assunto. E? Ele inicialmente negou qualquer irregularidade, mas quando apresentado com a evidência em vídeo, Harrison pigarreou. Ele ficou bastante agitado. Disse que isso era um assunto familiar e que o banco não tinha nada a ver com isso. Apertei o telefone mais forte. Qual é o próximo passo? Somos obrigados a dar a ele uma oportunidade de explicar ou fazer restituição antes de prosseguir com acusações formais. Mas, Sr. Branco, devo avisá-lo. Ele pareceu muito chateado com nosso envolvimento. Após desligar, sentei na cozinha, olhando para meu reflexo na janela escura. O banco fez exatamente o que eu esperava. Agora, Patrício sabia que seu roubo foi descoberto por canais oficiais, não apenas pelas suspeitas do pai. Passei a noite revisando minhas anotações, antecipando a resposta dele. Patrício sempre foi impulsivo quando encurralado, rápido em atacar em vez de aceitar responsabilidade. Sara costumava chamar isso de comportamento de gato encurralado. Todas as garras e fúria quando preso. Enquanto colocava minha xícara de café da noite para baixo, meu telefone vibrou insistentemente no balcão. A tela iluminou com um nome que eu esperava, mas temia: Patrício. O aparelho continuou seu zumbido urgente, exigindo atenção como uma acusação que se recusava a ser ignorada. Olhei para ele por 3 toques completos, sabendo que o que viesse em seguida determinaria o curso de tudo que seguisse. O toque insistente me puxou da cadeira, a tela confirmando o que eu temia. Respirei fundo antes de atender, minha voz firme apesar da tempestade que eu sabia que viria. Alô, Patrício, que diabos você fez? Sua voz explodiu pelo alto-falante, crua de fúria. O banco me ligou. Eles estão me acusando de fraude. Reportei saques não autorizados da minha conta. O banco está fazendo o trabalho deles. Não autorizados? Eu sou seu filho. Isso é dinheiro da família. Permaneci em silêncio, deixando as palavras dele pairarem no ar como fumaça de um fogo moribundo. Pai, você está aí? Diga algo. Estou ouvindo. O telefone farfalhou. Vozes sussurrando urgentemente ao fundo. Então a voz de Mariana cortou, afiada como vidro quebrado. Sr. Branco, isso é um comportamento nojento. É assim que você mostra amor pela família? Mariana, não. Deixe-me falar. Sua voz carregava aquele tom particular que ela usava quando queria ferir. Patrício te deu tudo, seu tempo, sua atenção, seu respeito. E é assim que você retribui? Humilhando ele com investigadores do banco? Eu ouvi esse tom antes, no último Natal, quando comprei um presente modesto para Patrício em vez do relógio caro que ele insinuou por meses. A mesma indignação ferida, a mesma lógica distorcida que transformava minha restrição em crueldade. Quero meu dinheiro de volta. Patrício voltou, sem fôlego de raiva. Seu dinheiro? Pai, você vai morrer um dia. E quem você acha que herda tudo mesmo? Eu só estava pegando um adiantamento. Um adiantamento requer permissão. Permissão? Ele riu, amargo e áspero. Você quer permissão? Tá bom. Aqui vai uma permissão para você. Pare essa investigação, ou você vai se arrepender. A ameaça se instalou entre nós, como gelo na água. Se arrepender como, exatamente? Você acha que é tão esperto sentado naquela casa grande sozinho, mas você precisa de nós mais do que precisamos de você, velho. Com que frequência visitamos? Com que frequência ligamos só para ver como você está? A voz de Mariana soou novamente, melosa com preocupação falsa. Somos toda a família que você tem sobrando, Sr. Branco. Você realmente quer jogar isso fora por causa de dinheiro? O que Sara pensaria? A menção ao nome da minha esposa me atingiu como um golpe físico. Fechei os olhos, lembrando a voz gentil de Sara contando histórias de ninar para Patrício, suas mãos pacientes ensinando ele a amarrar os sapatos. Sara iria querer honestidade entre membros da família. Honestidade? A voz de Patrício falhou de descrença. Você quer honestidade? Aqui vai. Você é um velho solitário que compra a atenção da família com dinheiro e agora está bravo porque alguém finalmente te chamou nisso. Caminhei até a janela.
olhando para a rua quieta onde famílias normais viviam vidas normais sem essas conversas. O banco vai completar a investigação independentemente do que eu diga agora. O processo começou. Então pare. Ligue para eles de volta. Eu não posso fazer isso, Patrício. Não pode ou não quer? Não quero. O silêncio se estendeu entre nós, cheio de respiração e sons distantes de trânsito do lado dele. Tá bom. Sua voz caiu para algo mais frio, mais calculado. Você quer jogar esse jogo? Vamos jogar. Mas não venha chorando para nós quando perceber o que perdeu. A linha ficou muda. Coloquei o telefone para baixo com cuidado, metodicamente, como desarmando uma bomba. Minhas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas do esforço de manter o controle durante 20 minutos de veneno concentrado. Caminhei até minha escrivaninha e peguei um bloco legal, escrevendo tudo que lembrava da conversa. As ameaças de Patrício, as manipulações de Mariana, suas palavras exatas sobre arrependimento e consequências. Se isso escalasse mais, eu queria documentação. A memória surgiu enquanto escrevia. Patrício, aos 25 anos, ligando para mim à meia-noite de uma delegacia. Dirigindo embriagado, ele disse: "Mas era só um mal-entendido. Podia eu pagar a fiança?" O policial que o prendeu estava errado, ele insistiu. Todo mundo estava errado, exceto Patrício. Eu paguei a fiança, contratei um advogado, vi ele ir embora sem uma palavra de gratidão. Agora, 15 anos depois, o padrão permanecia inalterado. Todo mundo errado, exceto Patrício. Terminei minhas anotações e as arquivei com cuidado na pasta. Lá fora, o bairro se acomodava no seu ritmo noturno, mas me peguei olhando frequentemente para a janela. As ameaças de Patrício foram vagas, mas apontadas. Eu aprendi há muito tempo que animais encurralados são imprevisíveis. Enquanto me preparava para dormir, uma sirene distante uivava na noite, crescendo mais perto antes de sumir no silêncio. O som me fez pausar na janela do quarto, examinando a rua vazia abaixo. Tudo parecia normal, mas algo na escuridão se sentia diferente, mudado. Aqueles 2 dias passaram em rotina vigilante. Compras no supermercado, e-mails para antigos colegas, caminhadas matinais pelo bairro. Mas sob as atividades comuns, eu me sentia como uma presa esperando o predador atacar. Na quinta-feira de manhã, a batida quebrou a calma. Batidas afiadas, autoritárias, que ecoaram pela casa quieta, como tiros. Espiei pelas cortinas da sala e vi 2 viaturas policiais estacionadas na minha garagem, suas luzes vermelhas e azuis pintando minha porta branca da garagem em cores alternadas. 3 policiais estavam na varanda, um segurando um documento oficial. Abri a porta com mãos firmes. "Sênior Rogério Branco? Sou eu." A policial-chefe, uma mulher na casa dos 40 com olhos cinza-aço, desdobrou um papel com precisão praticada. "Temos um mandado de busca para essas premissas baseado em uma denúncia anônima sobre armazenamento ilegal de armas." As palavras me atingiram como água fria. Armas. Policial, nunca tive uma arma na vida. Deve haver algum engano. Precisaremos conduzir uma busca minuciosa para verificar isso, senhor. Podemos entrar? Afastei-me, minha mente correndo. Denúncia anônima. O timing era conveniente demais. Perfeitamente vingativo. A voz de Patrício ecoou na memória. "Você vai se arrepender." Em minutos, minha casa se transformou em caos. Gavetas puxadas, almofadas do sofá viradas, armários da cozinha esvaziados nos balcões. Eu os segui de quarto em quarto, vendo 40 anos de organização cuidadosa desmoronar sob sua invasão metódica. "Senhor, precisará esperar do lado de fora enquanto completamos a busca." No gramado da frente fiquei como um réu na minha própria vida. Vizinhos saíram das casas, celulares erguidos, gravando minha humilhação para a posteridade. Dona Helena, da casa ao lado, sussurrava urgentemente para o marido, suas palavras perdidas no ar da manhã, mas seu julgamento claro. Uma memória surgiu sem ser chamada. O aniversário de 21 anos de Patrício. Eu o surpreendi com uma viagem de fim de semana para o Rio de Janeiro, paga inteiramente com dinheiro que economizei comendo almoço em casa em vez de restaurantes. Visitamos as praias, museus, comemos churrasco. Ele me abraçou na estação,
Disse que foi o melhor aniversário de todos. Sênior Branco? A policial-chefe reapareceu. Completamos a busca. Nenhuma arma foi encontrada nas premissas, porque eu não possuo nenhuma. A denúncia mencionou locais específicos: armazenamento no porão, armários do quarto. Não encontramos nada que substancie a alegação. Sua voz carregava uma nota de desculpa, mas seus olhos permaneciam profissionais. Vamos arquivar nosso relatório de acordo. Eles partiram tão eficientemente quanto chegaram, deixando móveis virados e espaços violados. Vi as luzes traseiras desaparecerem na esquina, depois virei para minha casa. A porta da frente estava aberta, como uma boca congelada no meio de um grito. A porta clicou fechando atrás de mim, papéis espalhados rangendo sob meus passos enquanto o choque se instalava em algo mais duro, mais focado. Livros jaziam de espinha para cima no chão, suas páginas abertas como asas quebradas. Gavetas da cozinha penduradas abertas. Seus conteúdos derramados pelos balcões em pilhas acusatórias. Caminhei para meu estudo, onde o computador ainda ronronava quieto na mesa. O ícone do Facebook brilhava azul no canto da tela. Uma plataforma que evitei por anos, preferindo ligações a declarações públicas. Mas as ameaças de Patrício mudaram as regras. Loguei na conta que criei, mas nunca usei, meus dedos se movendo devagar pelo teclado. Sara a configurou para mim antes de morrer, insistindo que eu ia querer ver fotos de futuros netos. Não havia netos agora, só traição. Naveguei para o perfil de Mariana, seu rosto sorridente me zombando de uma foto de férias que eu involuntariamente financiei. O post mais recente estava fixado no topo, carregado 2 horas atrás. Um vídeo, a busca, minha humilhação capturada em alta definição. Infelizmente, meu sogro tomou o caminho errado. A legenda dizia: estamos de coração partido, mas não surpresos. O declínio mental afeta muitos idosos, levando a delírios paranoicos e acusações contra familiares. Por favor, mantenham-no em pensamentos e orações durante esse tempo difícil. Família em primeiro lugar. Consciência sobre saúde mental. O vídeo mostrava carros de polícia na minha garagem, policiais carregando caixas, vizinhos se reunindo como urubus. 47 curtidas, 16 compartilhamentos, comentários fluindo como veneno. Tão triste quando eles ficam assim. Minha avó fez a mesma coisa antes de mudarmos ela para uma casa de repouso. Você é uma santa por aguentar isso, Mariana. Bati o laptop fechado, minhas mãos tremendo de raiva. O telefone tocou. Meu banco. Sênior Branco. Aqui é Miguel Harrison da investigação de fraude. Queria atualizar sobre seu caso. Qual o status? Bem, está demorando mais do que esperado. Esses assuntos familiares são complicados. Falamos com seu filho novamente e ele mantém a posição de que os saques eram autorizados. Autorizados? Minha voz subiu, apesar dos esforços para ficar calmo. Eu disse que não eram. Sim, mas sem evidência adicional ou uma queixa criminal, nossas opções são limitadas. Podemos congelar a conta, mas recuperar fundos já sacados. Ele parou diplomaticamente. O que você está me dizendo é que não vão ajudar. Estamos fazendo tudo o que podemos dentro das nossas diretrizes. Sênior Branco, talvez isso seja algo melhor resolvido dentro da família. Desliguei sem outra palavra. O laptop estava fechado na mesa. As mentiras de Mariana ainda brilhando atrás da tela escura. 47 pessoas agora acreditavam que eu era um velho em declínio mental, fazendo acusações paranoicas contra minha família amorosa. Abri o laptop novamente, olhei para o post e tomei uma decisão. Se eles queriam jogar em público, jogaríamos em público. Mas dessa vez, eu controlaria a narrativa. Peguei um bloco legal e comecei a escrever. Não palavras raivosas ou apelos emocionais, mas um plano metódico. 40 anos como engenheiro me ensinaram que todo problema tem uma solução se você o aborda com as ferramentas certas e paciência suficiente. Patrício achava que era esperto. Mariana acreditava que era inteligente. Eles estavam prestes a descobrir a diferença entre astúcia e inteligência. A tela escureceu enquanto eu me afastava da mesa, mas uma ideia surgiu. Hora de virar o jogo quietamente.
Passei minha carreira resolvendo problemas complexos, quebrando-os em componentes gerenciáveis, e essa situação não era diferente. Patrício e Mariana declararam guerra usando mentiras e manipulação. Eu responderia com verdade e evidência. Primeiro passo: documentação. Baixei um app de gravação de chamadas no meu telefone, o tipo que advogados de divórcio recomendam aos clientes. Toda a conversa futura com Patrício seria preservada. Suas palavras capturadas para a posteridade. Segundo passo: ajuda profissional. Encontrei o detetive Marcos Weber pelas páginas amarelas, seu anúncio prometendo investigações discretas para assuntos sensíveis. Seu escritório ocupava o segundo andar de um prédio decadente no centro, o tipo de lugar onde as pessoas vão quando não tem mais para onde se virar. R$ 37 mil em 8 meses, expliquei, deslizando os extratos pela mesa bagunçada dele. Preciso saber no que eles gastaram. Weber era mais jovem do que esperava, talvez 45, com olhos inteligentes e mãos que se moviam constantemente, ajustando papéis, batucando canetas, checando o telefone. Vigilância não é barata, senhor Branco. Minha diária é 300 mais despesas. Quanto tempo precisaria? Para essa quantia de roubo, 2 semanas devem dar uma imagem clara do estilo de vida deles. A memória surgiu enquanto escrevia o cheque, projetando a estação de tratamento de água em 1987, o prefeito perguntando se podíamos cortar custos para economizar. Boa engenharia não é barata, eu disse a ele, mas é mais barata do que consertar engenharia ruim depois. O mesmo princípio se aplicava agora. Em uma semana, Weber entregou seu primeiro relatório. Os gastos de Patrício e Mariana pintavam um quadro de extravagância casual. Roupas de grife, restaurantes caros, viagens de fim de semana para resorts de luxo. As fotos os mostravam rindo sobre champanhe em estabelecimentos que eu nunca ouvi falar, usando relógios que custavam mais que carros de muita gente. Meu dinheiro financiou sua performance de prosperidade, mas a descoberta mais interessante de Weber não era fotográfica, era tecnológica. Seu filho tem se gabado do adiantamento da herança nas redes sociais, ele explicou, me mostrando capturas de tela do Instagram de Patrício. Postou isso na semana passada. A imagem mostrava Patrício erguendo um copo em um brinde. A legenda dizendo: ao dinheiro da família. Bem gasto. Algumas pessoas sabem como curtir a vida. Vivendo minha melhor vida. Riqueza familiar. Olhei para a tela, meu queixo apertando. Ele não estava só me roubando, estava me zombando publicamente enquanto fazia isso. Terceiro passo: a armadilha. Criei uma conta de e-mail falsa e enviei para mim mesmo um alerta bancário fabricado sobre atividade suspeita na minha conta. Então liguei para Patrício, meu telefone gravando quietamente cada palavra. Pai, o que houve? Você parece chateado. Acabei de receber um alerta do banco. Eles estão sinalizando padrões de saques incomuns na minha conta. Silêncio. Que tipo de padrões? Quantias grandes, sempre logo abaixo de R$ 5.000. Eles querem que eu vá amanhã revisar as filmagens de segurança. Filmagens de segurança? Sua voz falhou ligeiramente. 2 caixas eletrônicos. Eles podem ver quem tem usado meu cartão. Mais silêncio. Quando? Ele falou novamente e sua voz carregava uma nota de pânico que eu nunca ouvi antes. Pai, talvez você deva esperar. Não vá ao banco amanhã. Deixe-me te ligar de volta. A linha ficou muda. Coloquei o telefone para baixo e sorri pela primeira vez em semanas. Meus dias de engenharia me ensinaram que pressão revela fraquezas estruturais. Patrício acabara de me mostrar a dele, mas meu plano estava apenas começando. Weber me deu evidência da extravagância deles. Minhas gravações capturariam suas admissões. E o e-mail falso confirmou sua culpa através do pânico. Agora vinha o componente mais importante: ação legal. Peguei o telefone e disquei o número que encontrei online mais cedo naquele dia. Thompson e Associados. Como posso ajudar? Gostaria de agendar uma consulta. Preciso processar meu filho. A pilha de fotos alinhada perfeitamente na minha pasta, cada imagem uma peça de evidência,
no caso que eu estava construindo. A vigilância de Weber foi minuciosa. Patrício e Mariana jantando em restaurantes que cobram mais por vinho do que eu gasto em compras de supermercado em um mês. Comprando em boutiques onde uma única bolsa custa mais que minhas contas mensais. O escritório de advocacia Thompson e Associados ocupava uma casa vitoriana renovada perto do centro, sua placa de latão polida até brilhar como espelho. A advogada Sarah Thompson era mais jovem do que esperava, talvez 35, mas suas perguntas eram afiadas e focadas. Sênior Branco, o senhor tem certeza de prosseguir com isso? Processar familiares cria danos permanentes nas relações. O dano foi criado quando meu filho decidiu me roubar. Ela revisou minha evidência metodicamente, extratos bancários, fotografias de Weber, as conversas gravadas onde a culpa de Patrício vazava através do pânico dele. Isso é bem forte. As gravações são admissíveis, já que o senhor era parte das conversas, e a evidência financeira é clara. O que estamos olhando para danos? Roubo de R$37 mil, mais juros, custos judiciais e potencialmente danos punitivos pela natureza sistemática da fraude. Sua caneta riscou pelos formulários legais, cada traço selando o meu caminho adiante. Vou arquivar isso à tarde. A atendente do fórum carimbou meus documentos com autoridade satisfatória, o selo oficial marcando minha transformação de vítima para autor. Número do caso: 105.000, 2024, 1847. Rogério Branco versus Patrício Branco e Mariana Branco. Eu estava indo para casa quando meu telefone tocou. Patrício. Ativei o app de gravação antes de atender. Pai, precisamos conversar. Pode largar essa coisa do banco? Podemos resolver algo. Resolver o que exatamente? Olha, talvez eu tenha pego algum dinheiro sem pedir, mas famílias não se processam por mal-entendidos. Pegar emprestado requer permissão, Patrício. Pegar sem permissão é roubo. A voz de Mariana cortou ao fundo. Diga a ele que vamos pagar devagar, mas vamos pagar. Como devagar? Perguntei. Talvez R$50 por mês, 100. Não somos ricos, pai. Pensei nas fotos que Weber tirou ontem. Patrício assinando a conta em uma churrascaria que cobra R$60 por filé. Vocês vão ouvir do meu advogado. Seu advogado? Sua voz subiu mais alta. Pai, você não pode estar falando sério sobre isso. Eu sou seu filho. E eu era seu pai. Nenhum fato impediu o roubo. Vamos lutar nisso. Vamos contar a todo mundo que você está tendo problemas mentais. A busca policial prova. Desliguei, meus dedos firmes no botão de encerrar. A ironia não me escapava. Anos atrás, quando Patrício tinha 12 anos, ele foi pego roubando doces em uma loja de esquina. Eu o marchei de volta para se desculpar e pagar o dobro do valor dos doces. Pegar o que não é seu é errado, eu disse a ele. Não importa a desculpa que use. Ele aprendeu a lição então. Aparentemente esqueceu. Naquela noite, sentei no meu estudo revisando os papéis legais que Sarah Thompson preparou. A queixa expunha os fatos em linguagem fria e precisa. Roubo sistemático, abuso de confiança, uso fraudulento de informações financeiras. Ler isso se sentia como assistir à destruição da minha família, narrada por um estranho. Mas algumas destruições eram necessárias. Como demolir um prédio com danos estruturais. Você limpa a base ruim antes de construir algo melhor. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Isso é só o começo, velho. Você não tem ideia do que começou. Encaminhei o texto para Thompson com uma nota. Evidência adicional de intimidação. Depois, servi uma taça do vinho que Sarah e eu guardávamos para uma ocasião especial. Estava envelhecendo no porão há 15 anos, esperando o momento certo. Essa noite parecia certa. Justiça, descobri, valia a pena celebrar. Aquele mês voou em um borrão de ensaios e revisões legais, reuniões com Thompson, sessões de prática para testemunho, organização de evidências, até finalmente entrar no salão ecoante do fórum. O peso da minha evidência compilada com cuidado me ancorava com confiança quieta. A sala de audiência era menor do que eu imaginava das séries de TV,
mais como uma sala de conferência com assentos elevados e móveis formais. Patrício e Mariana sentavam na mesa dos réus com seu advogado nomeado pelo tribunal, um jovem que parecia sobrecarregado pela evidência empilhada contra seus clientes. A juíza Patrícia Reis chamou a sessão à ordem com uma batida afiada do martelo. Isso é um caso civil de alegado roubo e fraude. Sênior Branco, pode apresentar sua evidência. Thompson se levantou, sua voz clara e profissional. Meritíssima, demonstraremos roubo sistemático totalizando R$37 mil, realizado através do uso não autorizado do número de identificação pessoal do autor. A primeira exibição foram os extratos bancários, cada saque destacado em marcador amarelo. Enquanto Thompson lia as quantias em voz alta, viu o rosto de Patrício empalidecer com cada número. 3 de março, R$3 mil. 10 de março, R$2.500. 17 de março, R$4 mil. A lista continuou por vários minutos. Um batimento de tambor de traição medido em reais e datas. Depois vieram as fotografias de Weber, Patrício e Mariana em restaurantes caros, comprando em lojas de luxo, Patrício usando um relógio que custava mais que minha prestação do carro. As imagens projetadas em uma tela para a juíza examinar. Essas fotos foram tiradas durante o período do alegado roubo, Thompson explicou. Note que o estilo de vida dos réus parece inconsistente com a renda reportada dele como barman meio período. Mas o momento que eu esperava veio quando Thompson ativou a gravação do meu telefone. A voz de Patrício encheu a sala de audiência, seu pânico claro enquanto me pedia para evitar a investigação do banco. Pai, talvez você deva esperar. Não vá ao banco amanhã. Deixe-me te ligar de volta. A gravação continuou com nossa conversa posterior. Olha, talvez eu tenha pego algum dinheiro sem pedir. A juíza Reis se inclinou para a frente. Ouviu o réu admitir pegar dinheiro sem permissão? O advogado de Patrício objetou fracamente, mas o dano estava feito. Patrício confessou em suas próprias palavras. Quando foi a vez deles defenderem, Patrício subiu ao banco com mãos tremendo. Meritíssima. Meu pai me deu permissão para usar a conta dele. Ele está envelhecendo, às vezes esquece coisas. Você tem alguma permissão escrita? Thompson perguntou durante o interrogatório cruzado. Bem, não, mas... Alguma testemunha dessa alegada permissão? Era entendido entre nós. Família não precisa de permissão formal para tudo. Thompson puxou as capturas de tela das redes sociais que Weber coletou. Esse é seu post no Instagram, Sr. Branco? O rosto de Patrício ficou branco enquanto suas próprias palavras apareciam na tela. Ao dinheiro da família, bem gasto. Algumas pessoas sabem como curtir a vida. Isso soa como alguém que acreditava ter permissão para usar o dinheiro do pai? Isso era só brincadeira. O testemunho de Mariana foi ainda pior. Ela chorou na hora certa, alegando que só pegaram dinheiro para necessidades, enquanto fotos de suas compras de luxo brilhavam na tela da sala atrás dela. Mantimentos custam R$1.800 em uma churrascaria? Thompson perguntou secamente. A memória me atingiu enquanto os via se contorcerem. A manhã em que ouvi o riso de Patrício pelo telefone esquecido. Ele é cego demais para notar isso e burro demais para entender. A arrogância na voz dele, a dispensa casual da minha inteligência. Agora ele sentava na cadeira de testemunha, tropeçando em mentiras, enquanto evidência do roubo dele o cercava como paredes de prisão. A juíza Reis deliberou por menos de 10 minutos. Acho a evidência esmagadora. Os réus roubaram sistematicamente do autor, usando informações pessoais obtidas através de confiança familiar. O roubo totalizou R$37 mil em 8 meses, realizado através de engano deliberado. A batida do martelo ecoou pela sala como trovão. Julgamento para o autor no montante de R$37 mil em restituição, mais custos judiciais, honorários advocatícios e uma penalidade de R$10 mil pela natureza sistemática da fraude. Total do julgamento R$52 mil. Fiquei perfeitamente imóvel, deixando a vitória se assentar nos meus ossos, como o calor de um fogo há muito esperado.
Patrício e Mariana olharam para a juíza em choque, seus rostos pálidos como lençóis de hospital. 52 mil reais. Eles não tinham julgamento, não podiam escapar. Enquanto saíamos da sala, Patrício pegou meu braço. Pai, por favor, não podemos pagar isso. Você está nos destruindo. Olhei nos olhos dele, olhos do meu filho, olhos de Sara, e vi nada além do cálculo amedrontado de alguém cujos esquemas finalmente desmoronaram. Vocês se destruíram, disse quietamente. Eu só forneci a evidência. Fora do fórum, Thompson apertou minha mão com satisfação genuína. Parabéns, senhor. Branco. Agora vem a parte divertida, coletar o que eles te devem. Caminhei para meu carro com os papéis do julgamento na pasta, me sentindo mais leve do que em meses. O ar da primavera carregava o cheiro de árvores floridas e pela primeira vez desde aquela terrível ligação, eu podia imaginar um futuro sem o gosto amargo da traição. A notificação de execução chegou em uma semana, seu cabeçalho oficial anunciando o começo do acerto de contas financeiro de Patrício e Mariana. Meu advogado explicou o processo. Penhora de salários, apreensão de bens, congelamento de contas bancárias, a maquinaria legal que transforma julgamentos judiciais em dinheiro recuperado. Vi o desmoronamento deles de uma distância cuidadosa. Primeiro veio o carro de Patrício. Passei de carro pelo condomínio deles e o vi estacionado na rua, com uma placa de venda colada no para-brisa, suas letras vermelhas desbotando como as desculpas deles. O BMW que ele comprou com meu dinheiro roubado, agora precificado desesperadamente baixo para venda rápida. 2 dias depois, Weber ligou com uma atualização. Eles estão liquidando tudo que podem. Venda de garagem esse fim de semana. Móveis, eletrônicos, joias. Dizem que estão atrasados no aluguel e enfrentando despejo. Quanto levantaram? Talvez 8 mil reais até agora. Ainda falta muito. Os posts nas redes sociais pararam completamente. O Instagram de Mariana, outrora cheio de fotos de restaurantes e férias ostentosas, agora estava silencioso. Sua última performance pública foi a derrota na sala de audiência. Recebi meu primeiro pagamento em uma terça-feira. Um cheque de R$ 1.500, sacado da conta de Patrício, com pagamento ordenado pelo tribunal escrito na linha de memo. Meu caixa do banco processou sem comentário, mas peguei o olhar dela na anotação. A ironia era perfeita. Dinheiro fluindo de volta para mim através do mesmo banco onde Patrício os convenceu de que eu era senil demais para notar roubo sistemático. Naquela tarde, meu telefone tocou. Mariana. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Senhor Branco, por favor, podemos conversar? Sabemos que cometemos erros, mas 52 mil reais vai nos arruinar. Patrício perdeu o emprego porque o chefe descobriu o processo. Estou grávida. Por favor. Sua voz carregava desespero genuíno agora, despido da manipulação que eu me acostumei. Mariana, vocês tiveram meses para devolver o que roubaram. Escolheram ameaças e humilhação em vez disso. Mas o bebê, seu neto, as palavras pairaram entre nós como isca em um anzol. Ela tentava a mesma manipulação emocional que funcionou por anos, assumindo que eu sacrificaria minha dignidade pela promessa de paz familiar. Qualquer criança merece pais que entendam a diferença entre certo e errado. Talvez essa experiência ensine isso a vocês dois. Desliguei e sentei quietamente na cozinha, lembrando a manhã em que descobri o roubo deles, o choque da traição, a humilhação de ser chamado cego demais e burro demais para notar meu próprio dinheiro desaparecendo. Agora, Patrício trabalhava em construção por metade do salário de barman, seu relógio chique vendido para uma casa de penhores. Mariana voltou para a casa da mãe, o apartamento perdido por aluguéis atrasados. O julgamento do fórum tirou sua prosperidade roubada, revelando o vazio por baixo. No fim do verão, eles conseguiram pagar de volta 23 mil reais através de bens liquidados e salários penhorados. Os restantes 29 mil reais levariam anos para coletar, assumindo que ambos permanecessem empregados. Depositei o pagamento mais recente deles, uma ordem de pagamento de 800 reais,
e dirigi para casa através de bairros onde famílias normais viviam vidas normais, sem essas complicações. Na garagem, sentei por um momento olhando para a casa que Sara e eu construímos juntos. 40 anos de casamento, 35 anos criando Patrício, 15 anos de viuvez. A ligação que começou essa jornada parecia de outra vida, mas o silêncio era diferente agora. Não o eco oco da solidão, mas o silêncio satisfeito de problemas resolvidos e contas equilibradas. Entrei e peguei meu talão de cheques para atualizar o registro. 52 mil concedidos, 23 mil coletados, 29 mil ainda devidos. A matemática da justiça, calculada em reais e consequências. A foto de Sara sorria para mim da lareira, seu rosto congelado na alegria do dia do casamento. Honrei sua memória ao recusar aceitar roubo disfarçado de lealdade familiar. Ela aprovaria a luta, mesmo que pudesse lamentar a necessidade. Fora da janela, o bairro se acomodava na rotina noturna. Problemas normais, soluções normais. Famílias normais sem essas complicações. Dentro da casa, o silêncio se sentia como vitória. Se você gostou dessa história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre essa história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.